Boa noite a vocês, alunos do quarto período do curso de enfermagem das Faculdades Integradas de Três Lagoas, AEMS. Espero que estejam bem, que estejam conseguindo acompanhar as disciplinas de um modo geral, não só a nossa. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria de didática aplicada à enfermagem. A aula dessa noite vai abordar as inovações no ensino de enfermagem. Muitas dessas inovações nós já utilizamos no nosso dia a dia e na nossa faculdade. Elas podem ser voltadas não só para o ensino da enfermagem, como para a área da saúde em geral, e são utilizadas também no ensino e no aprendizado de outras áreas. O que são essas inovações? Essas inovações são um conjunto de tecnologias que nós chamamos de tecnologias educacionais digitais. Elas saem um pouco do livro e do caderno, elas vão um pouco mais além para a gente poder simular algumas realidades no nosso dia a dia e melhorar o nosso aprendizado. Dessa forma, faz com que os alunos tenham um conhecimento melhor, mais aprofundado e pode proporcionar um conhecimento ao maior número de pessoas por utilizar uma tecnologia digital, que pode ser à distância, ou nós podemos trazer para a nossa realidade algumas situações que nós ainda não vivenciamos para a gente treinar. Isso inclui, então, estratégias diversificadas de ensino. Como eu falei, a gente sai um pouco do livro, do caderno, da lousa, do PowerPoint e utiliza outras coisas. Algumas vocês já utilizaram, vocês vão ver mais para frente durante a aula. Essas tecnologias educacionais digitais, elas contribuem para que os alunos desenvolvam habilidades práticas. E elas promovem também a participação ativa do estudante. O que é isso? Não é só a transmissão do conhecimento do professor para o aluno. Essas tecnologias elas estimulam que o aluno aprenda, porque ele vai fazer uma participação ativa neste processo. As vantagens das inovações no ensino, elas envolvem a questão de que a gente não precisa realizar a prática diretamente com os pacientes como era antigamente. Antes, as técnicas de medicação, de injeção, eram treinadas um no outro, ou muitas vezes a gente ia direto para campo de estágio sem ter tido um contato com aquilo que a gente ia fazer, por exemplo, curativo, sondagem, e a gente ia direto para o paciente mesmo. Hoje, com as inovações, nós temos a possibilidade de treinar várias técnicas antes de chegar ao paciente, ou se a gente não conseguir treinar as técnicas, porque é uma coisa muito específica, um equipamento muito caro que a gente precisa utilizar, a gente pode treinar em simuladores virtuais ou ter acesso a vídeos que vão nos explicar como fazer antes de chegar no paciente, vão demonstrar a técnica. Então, é um recurso mais avançado audiovisual. Dessa forma, o aluno está melhor preparado para enfrentar as situações reais. Permite também tentativas de erro e de acerto, porque nós estamos em frente a um manequim, claro que nós vamos tentar sempre realizar o procedimento da melhor forma, com a melhor técnica. Entretanto, se a gente errar, a gente sabe que não vai prejudicar uma vida de uma pessoa. Outra vantagem das inovações do ensino de enfermagem é a permissão de aperfeiçoamento de técnicas. Então, mesmo após de formado, não, você pode utilizar essas inovações não apenas durante a graduação, né? Você pode utilizá-las mesmo depois que você sair da graduação e
aperfeiçoar técnicas que você já conhece ou que foram modificadas, porque a gente sabe que o ensino de enfermagem e da área da saúde em geral, ele sofre bastante modificação com o tempo devido às novas descobertas científicas. Então, uma dessas vantagens das inovações é permitir que a gente se aperfeiçoe em determinadas áreas. Quais são essas inovações? Como elas funcionam? Primeiro, a gente vai falar um pouquinho do simulador em ambiente virtual. Esse simulador acontece em softwares, websites, aplicativos ou em bonecos interativos. Então, se nós formos treinar alguma prática específica, por exemplo, de punção venosa, nós temos bonecos para a gente treinar a punção venosa. Isso a gente tem na nossa faculdade. Vocês vão ver algumas fotos mais para frente. Vamos treinar manobra de ressuscitação cardiopulmonar. Então, nós não precisamos treinar diretamente uma pessoa, nós não precisamos esperar um paciente para a gente treinar, a gente tem esses bonecos que vão facilitar o nosso aprendizado para a gente prestar uma melhor assistência. Existem algumas técnicas, algumas coisas que ficam mais difíceis da gente realizar diretamente no boneco e outras que existem que necessitam de uma tomada de decisão rápida. Então, nós podemos fazer isso por meio de sites. Alguns cursos, especialmente de pós-graduação, utilizam o ambiente virtual de aprendizado para que a gente entre, estude e treine as nossas habilidades nesses sites ou em aplicativos. Dessa forma, várias situações que são vivenciadas no dia a dia do profissional podem ser simuladas, podem ser testadas. E isso leva o aluno a adquirir habilidades para solucionar os problemas do dia a dia. Outra tecnologia digital educacional que a gente utiliza são os vídeos. Vídeos como esse ou vídeos que a gente observa técnicas, observa demonstração de práticas, demonstração de funcionamento de aparelhos. Eu vou deixar alguns vídeos para vocês terem ideia lá na área do aluno, vou deixar uns links para vocês acompanharem alguns vídeos com demonstração de técnica e esses vídeos eles podem trazer o conhecimento teórico, que é o nosso caso neste momento, ou ele pode complementar a aula teórica, que é o que vocês vão ver depois. Então, nós estamos falando das tecnologias educacionais de modo teórico, vocês estão recebendo as informações. E aí, quando vocês verificam um vídeo que vão ensinar uma técnica, ensinar uma prática, ou ensinar a mexer em algum aparelho que a gente precise, isso vai complementar a aula teórica. Então, como eu acabei de falar, demonstra técnicas, né? E ele pode alcançar um maior número de pessoas, porque vai estar disponível de forma digital. Não é necessário que o palestrante ou que o professor ou que o educador se dirija necessariamente até aquela turma e ensine apenas uma turma de 20 alunos, por exemplo. Então, ela tem um alcance muito maior. A gente pode ver, existem vídeos até mesmo no próprio YouTube, existe muito vídeo educacional. A gente tem que saber separar o que é realmente legítimo, é baseado em evidências científicas, porque a gente não pode fazer nada da nossa cabeça de acordo com aquilo que a gente pensa que é melhor, aquilo que a gente pensa que é certo. Mas fora o YouTube, existem várias outras plataformas educacionais muito sérias que trazem esses vídeos e a gente pode perceber o quanto de pessoas já assistiram e já aprenderam com aquelas técnicas que foram demonstradas. E isso também traz uma padronização de linguagem, porque se a gente assistir um vídeo de um professor que é expert em um assunto, que ele fez pós-doutorado, que ele faz pesquisas no exterior,
às vezes é muito difícil o acesso diretamente ao conhecimento daquela pessoa, mas quando põe num vídeo, põe num artigo científico e a gente tem acesso, isso padroniza a linguagem. Não tem distorção das falas e é o próprio autor da pesquisa dizendo e nos ensinando e nos explicando. Então, nós falamos do vídeo, falamos do simulador em ambiente virtual e agora os manequins simuladores de alta fidelidade. O que é isso? São bonecos realmente interativos, são bonecos que nos dão feedback se nós estamos fazendo a coisa certa ou não. E a gente tem esses bonecos nos nossos laboratórios da faculdade, da EMS. O primeiro aqui, então, que a gente vê é o braço para treinar a punção venosa. Esse aqui eu acredito que vocês já tiveram acesso, verificaram como funciona. Então, realmente a textura do braço é muito parecida com a textura da nossa pele. A gente consegue sentir as veias, palpar, visualizar. E quando a gente realiza a punção, a gente verifica então o retorno de uma substância com coloração vermelha, significando o retorno venoso ali de quando a gente faz a punção. É muito prático, é muito didático aprender com este tipo de material, porque a gente consegue realizar tentativas de acerto e erro antes de chegar no paciente e ficar às vezes machucando, funcionando mais de uma vez, até encontrar, não tem problema, porque existem pacientes que possuem mesmo veias um pouco mais difíceis de acessar, mas se a gente fizer um bom treinamento no boneco, a gente vai conseguir prestar uma boa assistência. O segundo boneco que nós vemos é o boneco de ressuscitação cardiopulmonar. Nós também temos na nossa faculdade, então eles indicam se a gente está fazendo a massagem cardíaca correta ou não, né? Acende lá a luz verde ou vermelha, conforme as manobras que nós vamos fazer. Esse boneco também possibilita que a gente realize não só a massagem, mas também a abertura de vias aéreas, que a gente treine o uso do ambu com ele. O próximo boneco, nós não temos um igualzinho a esse, com cabelo, sobrancelha, mas nós temos os bonecos que nos permite treinar a técnica de cateterismo nasoenteral ou nasogástrica. Nós temos as sondas no nosso laboratório, luva, temos todo o material necessário para realizar o treino. Outra coisa também que antes não existia, antes era direto no paciente ou algum colega se voluntariava para que todos pudessem observar a técnica. Hoje a gente tem a possibilidade de treinar então num manequim simulador de alta fidelidade. Outro muito legal que nós temos no nosso laboratório é o simulador de parto. O nosso é bem parecido ou igual a esse da foto que nós vemos, né? A gente tem todos os períodos do trabalho de parto. Se vocês ainda não tiveram contato, acredito que vocês terão contato quando tiverem aula de saúde da mulher. E ele nos ajuda, então, a reconhecer as fases do trabalho de parto, nos ajuda a realizar o parto vaginal com o período expulsivo, fazer a rotação da cabecinha do bebê, nos ajuda também a entender quando o trabalho é mais fácil, vai acontecer de forma mais natural. Então, esses bonecos que nós temos de forma geral na nossa faculdade, no nosso laboratório, eles nos ajudam a treinar técnicas diversas. Aqui ao lado a gente vê um boneco em processo de intubação orotraqueal. A intubação não é um procedimento feito por enfermeiro. Existe uma capacitação bem específica
e uma briga, um pouco de conselhos, mas a gente lida com os pacientes que estão entubados e é importante a gente conhecer o porquê de realizar a intubação, como é realizado o procedimento, isso daí a gente tem que ter conhecimento. Outras técnicas que os bonecos nos permitem treinar na nossa faculdade, não tem figura deles aqui, mas são as técnicas de cateterismo vesical, tanto feminino quanto masculino, curativos diversos, cuidados com a pele, reposicionamento, enfim, são diversas técnicas que nós podemos simular nos nossos manequins dentro do nosso laboratório da faculdade. Então, isso também é uma simulação boa para que a gente treine as habilidades e é uma inovação muito importante. Esses bonecos vêm surgindo mais ao longo dos anos. Esses bonecos de, por exemplo, expulsão do trabalho de parto, ele é super recente. A gente também tem manequim de bebezinho para a gente treinar as técnicas no neném. Então, isso ajuda muito na hora da prática e é uma inovação muito importante porque permite que a gente realize realmente as simulações realísticas, né? São simulações muito parecidas com as situações reais que o profissional de saúde vivencia no dia a dia. Outra forma de inovação são os jogos educativos. Esses jogos eles podem ser interativos, online, ou jogos realizados realmente dentro da sala de aula, com perguntas e respostas, competições. Aqui eu trouxe duas fotos, né, de sites que possuem jogos elaborados pela Fiocruz, são jogos que vão ajudar o participante a saber mais, por exemplo, por dentro das células, as funções da mitocôndria, das organelas, de um modo geral. E o outro jogo se chama Jogo da Onda, ele é um jogo para treinar o conhecimento sobre o HIV. Esses jogos eles são bastante interativos. O jogo da onda é mais para paciente. O jogo da célula pode ser feito por estudantes de graduação, estudantes de áreas relacionadas à saúde e áreas das ciências biológicas no modo geral. Então, os jogos eles ajudam bastante a gente a fixar o nosso conhecimento aprendido de forma teórica. Outra forma de inovação são os aplicativos que estão vindo com tudo. Há pesquisas que falam que os aplicativos um dia vão acabar e tudo vai se tornar apenas algoritmo. Mas por enquanto, isso parece que está longe de chegar para a nossa realidade e a gente tem vários aplicativos que nos auxiliam no dia a dia para realizar consultas e aumentar o nosso conhecimento e ajudar a nossa prática diária frente ao paciente. Então, aqui eu trouxe o nome de alguns aplicativos que ajudam, que melhoram o conhecimento, que podem ser utilizados por qualquer profissional da saúde ou da enfermagem mais especificamente, né? Aqui tem o Nursebook, ele traz várias informações sobre o cotidiano da enfermagem. Temos o aplicativo hoje elaborado pelo Ministério da Saúde com várias informações para o coronavírus, não só para a população em geral, como também para os profissionais de saúde. Temos um aplicativo que se chama Wanda Enfermagem, em homenagem à Wanda Horta, espero que vocês se lembrem dela, quem foi, sua importância. Dicionários de enfermagem, então esse dicionário traz vários termos técnicos que vocês podem ter dificuldade no dia a dia. Enfim, nós temos uma infinidade de aplicativos. Nós temos aplicativos que nos ajudam a mensurar o tamanho de feridas, a identificar qual é o tipo de lesão por pressão que o paciente apresenta ou o risco que ele tem. Temos aplicativos que orientam
o paciente e o profissional sobre, por exemplo, incontinência urinária, cuidados com estomas, enfim. Se vocês procurarem no celular de vocês, vocês vão ver uma infinidade de aplicativos que pode auxiliá-los durante a prática ou durante até mesmo o aprendizado na faculdade do conhecimento de enfermagem. Temos também a realidade aumentada. Aqui a gente vê dois profissionais que estão verificando a fita dupla de DNA. Isso é uma realidade aumentada. A gente pode ver aqui como se eles estivessem enxergando, né? Se a gente estiver com pessoas na mesma sala que estão com óculos, só quem tem o óculos vai enxergar. Aqui é uma foto para a gente observar, para a gente ilustrar. Então, essa realidade aumentada, ela permite que a gente estude algo bem específico, como por exemplo o DNA, o músculo cardíaco, a anatomia. Então, os óculos eles vêm com um programa, um software que permite que você visualize a estrutura bem na sua frente, você possa aumentar, chegar perto, conhecer mais sobre a estrutura que você está estudando neste momento. Além da realidade aumentada, nós temos a realidade virtual, que ela vem ajudar não só os profissionais de saúde, mas como também pacientes. Então, aqui na primeira foto, a gente tem um profissional de saúde e uma criança com óculos de realidade virtual. Aí, quem está usando óculos vai visualizar uma historinha. Nos casos das crianças, uma história didática, vai contar alguma coisa diferente para distraí-la do procedimento e que ela sofra menos durante a punção venosa. Também pode ser utilizado para vacinas, quando for necessário de sutura, algum outro procedimento que possa causar um trauma na criança, então ela pode utilizar o óculos de realidade virtual. Para nós, profissionais de saúde, vocês já devem ter visto em alguns filmes ou novelas as pessoas utilizando o óculos de realidade virtual. Então, quando você coloca o óculos, você entra realmente em outra realidade. Então, você pode estar dentro da sala de aula, mas com o óculos você está dentro de um centro cirúrgico, por exemplo. E aí, existe um filme gravado, mas as ações quem vai realizar são vocês. Vocês podem chegar perto do paciente, podem realizar procedimentos, observar o que está acontecendo. Você entra realmente em outra realidade, diferente da realidade aumentada. Essas são as fontes consultadas para realizar a aula de hoje, são artigos que falam das inovações no ensino de enfermagem. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a aula, vocês podem entrar em contato comigo pelo Gmail, pela área do aluno, da forma que vocês acharem melhor. Caso tenham dúvidas, então, por favor, me encaminhem, assistam os outros vídeos que eu vou deixar o link para vocês. Um abraço e até a próxima aula.